Oi, meu nome é Isabelle, eu tenho 24 anos, eu me formei na Unifateia em 2021. Hoje eu trabalho como enfermeira na UPA de Guará, é um pronto-socorro. Bom, eu escolhi a Unifateia porque ela já tinha uma referência muito boa, vinculada à área da saúde e principalmente para a enfermagem. E aqui a gente já tinha também um local onde a gente praticava como estomas, que são feridas, e hoje virou uma clínica escola. Como tá gigante, na minha época a gente fazia estágios lá. Então, assim, a referência sempre foi muito boa. E como eu já sempre gostei da área da saúde, eu acabei escolhendo aqui. Bom, na época não tinha muitas condições de fazer uma faculdade, pagar uma faculdade. Então eu tive que estudar, consegui uma bolsa com o FIES. Foi um pouco difícil, mas graças a Deus deu certo. Eu consegui completar a faculdade toda, os 4 anos, direto, sem pegar DP, sem nada. Graças a Deus, o FIES ele me trouxe essa oportunidade. A FATEA sempre me deu muita abertura como aluna, para tanto estudar como estágios, e isso proporcionou eu conseguir chegar aonde eu cheguei hoje. Bom, no meu período acadêmico, eu fiz, os estágios eles vieram mais para o final. Como foram 4 anos, nos 2 primeiros anos eu tive muita matéria, e era das 7 horas da manhã até mais ou menos meio-dia e meia, às vezes a gente até chegava a passar até 1 hora, por conta da quantidade de matéria. Na área da saúde, são matérias bem complicadas, porque assim, você tem que entender o corpo humano, como ele funciona e afins. Eu confesso que a minha maior dificuldade foi conseguir aprender tudo isso em um pouco tempo, porque eram muitas matérias e uma grande quantidade de carga horária e afins. Porém, como os professores sempre foram muito atenciosos, eles disponibilizavam também atenção pra gente de tarde, quem conseguisse vir ou não. Então, o apoio em si foi muito bom. E com esse apoio, eu consegui, até hoje eu me orgulho disso, nunca pegar uma DP. Quem me marcou muito foi o professor Ricardo. Ele era meu professor de anatomia, eu sempre fui apaixonada em anatomia. E, sim, minha sincera opinião, um dos melhores professores de anatomia que eu já tive na minha vida. Depois que eu me formei, eu continuei estudando, fiz outras áreas, especializações e afins. E até hoje eu não tive um professor tão bom quanto ele. Ele domina, sim, a anatomia de uma forma que não dá nem para acreditar. E ele também tinha essa atenção a mais para com a gente, não só no período de estudo, como também de tarde. A gente vinha aqui, ele se dispunha, ele pegava as peças, né? Aqui a Unifateia sempre disponibilizou para a gente peças reais, corpos mesmo, em ótimo estado para a gente poder estudar. E ele sempre manteve essa atenção para com a gente. Bom, como eu saí muito nova da faculdade, né? Eu saí do meu ensino médio, já ingressei na faculdade, da faculdade eu já ingressei no mercado de trabalho. Eu era nova, eu tinha 21 anos, a cabeça ainda estava em formação, querendo ou não. Essa transição foi um pouco difícil, eu confesso, porque você sair de um estudo, dali com os colegas, uma coisa que era meio que básica, para o mercado de trabalho, para a vida adulta, para essa transição de ser alguém, de cuidar da vida de alguém, foi bem, por um lado, difícil, mas uma experiência muito boa. No começo a gente aprende muito, a gente erra, mas com o passar do tempo você vai pegando o jeito, e foi como eu falei já anteriormente, com o estudo que eu tive aqui, com o apoio que eu tive aqui, já me preparou para o mercado de trabalho. Então eu já ingressei com vista no que eu já iria trabalhar sem ter dúvidas. Então isso ajudou também muito. Então, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em home office, e hoje em dia eu trabalho num pronto-socorro. Como que foi essa transição, né? De você trabalhar dentro de casa com idosos, também cheguei a trabalhar numa casa de recuperação. Você trabalha com um público mais estável e depois vai para um pronto-socorro. Eu sempre tive em mente, sempre gostei da área, porém nunca me imaginei trabalhando num pronto-socorro. É uma área bem complexa. Então, a dificuldade que eu tive quando eu saí e comecei a ingressar foi realmente a maturidade de lidar com o ser humano e depois evoluindo isso. Porque para você trabalhar em casa, né, com um idoso um pouco debilitado, depois para um pronto-socorro com uma PCR, talvez um infarto, um AVC e outras comorbidades, foi assim, por um lado um espanto, mas também me agregou muito.
Na minha época, eu me formei na época do Covid, então meus 2 primeiros anos foram presenciais e os meus outros últimos anos foram um pouco híbrido. Como assim híbrido? A gente teve aulas online da melhor forma possível que a Unifateia conseguiu proporcionar pra gente. E, consequentemente, no 4º ano, que era o último, a gente já estava em campo de estágio 100%. Como que foi esse período? A Unifateia sempre proporcionou os estágios pra gente e autonomia total dentro deles. Então, a gente já colocava a mão na massa, a gente já fazia todos os procedimentos, claro, sempre acompanhado do professor. A gente tem também hoje a clínica escola. Na época, a gente ainda era um laboratório pra gente, era mais a área de estomas mesmo. Hoje é uma clínica bem grande, já atende uma população bem grande aqui de Lorena, mas eles aqui sempre proporcionou pra gente esse campo já diretamente. Então, acho que isso é uma das partes mais fundamentais para a área de saúde, você sair já da faculdade com a experiência humanizada. Hoje, eu terminei de me formar em enfermagem, ingressei no campo de trabalho, porém eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sem estudar. Então, eu pensei em começar outra faculdade. Sem muitas pretensões, mas para manter mesmo o estudo. Hoje em dia eu faço fisioterapia, estou já no 4º ano de físio. Já estou aí quase me formando também como fisioterapeuta. Das duas áreas, eu confesso que a base é a mesma. Tem funções diferentes, porém a base humanizada, a base anatômica, essa parte do ser humano em si, elas se agregaram bastante. Isso fez com que eu gostasse também da área de físio. Hoje em dia eu trabalho como enfermeira, não pretendo sair da área, mas também eu agreguei a físio à minha vida. Para a gente se destacar hoje, o mercado de trabalho é muito grande, né? Principalmente da área de saúde, porque a gente não tem só a enfermagem, a gente tem um campo devastador aí ligado à saúde. Como eu digo, a base a gente mantém a mesma, porém as especializações elas exigem um estudo maior para isso. Para você se destacar nesse meio, você tem que simplesmente se dedicar ao estudo. É uma coisa meio que básica, que todo mundo já sabe, mas falar é uma coisa fácil, porém fazer é difícil. Você correr atrás é difícil. Você fazer artigos, você pesquisar, você propor um projeto, você criar coisas novas, hoje em dia é um desafio. E para quem consegue isso, nem que seja 5%, já é uma diferença enorme. O papel fundamental dos estágios, para mim, como eu já havia dito, é a gente sair da faculdade já em vista do mercado de trabalho. Por quê? Você estar numa sala de aula estudando é uma coisa tranquila, uma coisa normal. Porém, você estar atuando, mexendo com outras vidas, é uma realidade totalmente diferente. Então, assim, os estágios, eles já proporcionam em mão direta, assim, pra gente isso. Porque a gente já consegue fazer tanto os procedimentos, como o próprio cuidado direto ali com o paciente. Minha dica especial que eu penso hoje, já formada, já com 3 anos de profissão, eu penso que se você tem uma oportunidade na sua mão, não a desperdice. Veja todos os campos possíveis, tente de tudo, porque a experiência, ela vai lá na frente sempre te trazer algo bonito para se lembrar. Bom, o Unifateia, ele sempre fez parte da minha vida. Minha mãe estudou aqui, eu estudei aqui. Uma pessoa muito especial para mim também estuda aqui. Então, assim, ela faz parte da minha vida desde quando eu era pequena até hoje, continua fazendo. O meio que eles me trouxeram, né, causa saudade, porque hoje já não estudo mais, já sou formada, mas causa muita saudade. E a minha dica é: estude, foque em tudo, tente de tudo e não perca nenhuma oportunidade da sua vida, porque elas são únicas. Os momentos da faculdade são únicos, os estágios são únicos, os amigos são únicos. Então, assim, nunca perca isso.